Olá, Creators! Olá, Creators! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Creators Podcast. É isso aí. Galera, hoje o nosso convidado... Mega Blaster Master especial. E o tambor? Produção, na pausa. Rapaz, você vai ver o que é o nosso tambor. Bota o patinho na tela, produção. Ai, cara. Palhaçada. Vamos lá. Então, nosso convidado especial dessa noite. Mas primeiro, antes de apresentar o nosso convidado, temos aqui o nosso querido diretor de comunicação e marketing, Fábio Ramiro. Palmas para o Fábio. E o nosso convidado, hoje, você deve ter percebido, nós estamos aqui de uma maneira muito especial, de maneira diferente também, porque o nosso convidado, ele não está aqui em Maricá. Nosso convidado, ele está lá em onde? Monte Carlo? Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. É Minas Gerais, pô. É Monte Santo? Eu jurava que era São Paulo. Monte Santos. Sul de Minas. Sul de Minas. Mas ele não é de lá, não. Não sou não. Se bem que eu tô 80% mineiro, viu? 80% mineiro, né? É. Já tá pegando até um sotaque aí já. Tudo. Então, meus amigos, o nosso convidado muito especial dessa noite é um meu amigo de longas datas, o nosso querido Lucas Vim. Vamos pro Lucas. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Vulgo Peixe. Obrigado. Peixe. E o cara é palmeirense, explica isso. Ele é palmeirense. É peixe, né? Campeão do de Santos. tudo. Campeão de tudo. Então, mas não era a galera do Santos que era peixe? É outra história. Fala aí, David. É outra coisa. É outra coisa, que agora eu não lembro muito bem, não, mas Eu tudo não ia bem. perder essa zoeira. É tudo graças ao pastor Severino. Exato. E aí, agora? Não sei se você sabe, mas tem o nosso antigo pastor, ele praticamente ele foi expulso da igreja por nossa causa, não foi? Ih, caiu. Ih, caiu. Cadê o Lucas? Caiu o Lucas. Vamos esperar o Lucas voltar. Voltou. Ê. Voltei? Não é não, Lucas? Pode repetir, por favor? O pastor. O nosso antigo pastor, ele praticamente foi expulso da Assembleia de Deus por nossa causa, não foi? Pastor Adão, se o senhor estiver assistindo esse vídeo, a gente quer se redimir. Um beijo. Você vai fazer a culpa bater de Tá novamente. todo mundo bem encaminhado, pastor. Ó, sou testemunha aqui que o aluno tá bem. Estamos bem encaminhados. O Lucas parece que tá bem também, tá casado aí, ó, cheio dos instrumentos. Graças Empreendedor a de Deus. primeira. Né, Du? É. Aí, tá todo mundo bem encaminhado. Graças a Deus. Tudo caminhando. É isso aí. Mas é isso aí, meus amigos. Hoje nós trouxemos o Lucas aqui, o Peixe, porque, como nós falamos muito de empreendedorismo, e eu não tenho um dos exemplos melhores para poder citar como o Peixe. O Peixe, ele é músico. Então, desde muito cedo, né? Você vem de uma família de músicos, né, Lucas? Desde cedo. Meus tios cresceram nesse ambiente, né? Ambiente, pessoas que frequentam a igreja e tal. E meus tios sempre tocando instrumento, cantando na igreja. Ouvia muita. Eu tenho um tio que ele é formado em música e ele sempre conversava comigo, né? Ó, isso aqui é legal de ouvir porque é um estilo tal, isso aqui. E ele ia me explicando na teoria o que era música. Então eu fui aprendendo, fui pegando gosto. Depois, acho que com 13 anos, meu pai me deu o meu primeiro violão. E eu sempre gostei demais da música, sempre. Legal. E estamos até hoje arranhando. É interessante que o Lucas ele vem de uma família de música. A Então. família toda dele é música, é cristã, né? Legal. E agora que eu casei, a família da minha esposa também, praticamente 90% canta. E, cara, todo mundo envolvido. Uma reunião de família é um coral, né? Teve É um coral. no início Literalmente. Que maneiro. No início da pandemia eles fizeram... Sonho de consumo. Não é não? Poxa, gosto muito de coral.
Você veio de coral também, né? Sim, sim. Né? O Fábio ele teve uma criação cristã também, desde muito E cedo. é aquele coralzão batista, né? Que é Legal, mais sem voz, legal. é uma coisa bem interessante. Vixe, coisa linda. A gente, quando a gente começou a querer aumentar a nossa proporção lá dentro da igreja, fazendo um congresso, não deu muito certo, não. Não, Peixe? Não deu, mas foi Foi bom. tudo é aprendizado, né, foi cara? gostoso. Tudo é aprendizado. É o que mais, Tudo- o mais importante. A gente fazia de bom coração mesmo, né? Era sincero. Por mais que a gente fosse menino, né? Tipo, não entendia muita coisa, mas a gente fazia de coração mesmo. Pela sinceridade. É isso aí. Então o Lucas, ele tem como hobby, como... Tudo na vida envolve música, né? Tudo na vida dele. Mas a gente trouxe ele aqui Tudo. porque ele, no meio disso tudo, ele se encontrou também com uma outra profissão. Porque uma das suas profissões também foi através da música, né? Você Sim. Você... Na verdade, é até legal falar isso. Eu gosto bastante de falar isso também. Que eu tive a oportunidade de trabalhar com duas coisas que eu amo demais. Uma é a música, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar, já foi meu ganha-pão. Hoje é hobby, né? É minha paixão do mesmo jeito, só que é meu lazer, vamos dizer assim. Para as horas vagas. E a barbearia também, que desde cedo eu peguei gosto, né, por cortar cabelo. Eu já cortava ali cabelo dos meus irmãos, dos primos, comecei cortando cabelo de alguns amigos, com 13, 14 anos. Só que até então eu fazia de verdade mesmo, só porque eu gostava. Até tinha gente que me falava assim, ô Lucas, você tem que levar mais a sério isso, cara, você é bom nisso, né? Começa a pensar um pouco mais alto sobre, né? E eu falava, não, cara, eu faço isso aqui porque eu gosto, é prazeroso, nunca cobrei nada de ninguém. Principal. Até o que o você dia... faz por amor é interessante. Exatamente, o que você faz por amor deixa de ser um trabalho e acaba sendo a sua vocação. Aí fica todo mundo assim com cara de bobo. Faz com gosto. Até que um dia, quando eu tava trabalhando em Santos, inclusive, eu trabalhava com um rapaz e ele, aos poucos, ele foi colocando na minha cabeça. Ele falou, cara, você é bom nisso? Realmente, você é bom. Vale a pena. Você nunca fez curso, cara, e você desempenha muito bem e tal. Vale a pena. Aí ele falou pra mim, faz um curso, cara. Começa fazendo um curso e deixa na gaveta. Um dia pode ser útil. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei fazendo um curso aqui, outro ali. Fui pegando mais gosto. Porque aí eu já me vi no meio, né? De profissionais e tal. Eu já comecei a viver mais no ambiente. E aí, quando eu saí daquele serviço que eu estava ali em Santos, não tive dúvida. Foi minha primeira opção, né? Esse caminho da barbearia. Que bom. Tava falando com o David aqui, qualquer coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque quando a gente começou esses trabalhos, eu sempre achei assim, pô, o David tem talento para trabalhar com redes sociais. Eu trabalho com coach, né? Eu já vinha fazendo uns trabalhos de coach aqui na cidade e vi um potencial muito grande no meu amigo aqui. Aí eu falei assim, pô, cara, vamos fazer uns trabalhos aí. Começamos a trabalhar. De um trabalho já tá aí quantos braços, acredito? Rapaz, se você não sabe, desculpa cortar, mas quando eu conheci o David, eu tinha... Fala não, que você já... Eu tinha meus 14, 15 anos. Você tinha o quê, David? 11? Quantos anos você tem? Eu tenho 30. E eu tenho 27. Eu não vou falar minha idade. Você tinha seus 12. Daqui é 50 já. Mentira. 35. Então, quando eu conheci o David, ele já era um cara que ele tava... Ele era um cara... já foi da mesma família. Ele era um cara que ele tava quase terminando os cursos de informática dele. Eu lembro que para ele era fácil demais. Então, qualquer coisinha que tinha na igreja referente a fazer um folder, a fazer qualquer coisinha, foi sempre o David que fez, sempre. Tava já na veia. Eu fiz o nosso banner do congresso, lembra? Do Tributo ao Rei. Pô, lembro. Lembro. Foi maneiro. Tanto que quando eu tive a ideia, não sei se o David lembra disso, quando eu tive a ideia de levar, a gente tinha um ministério de louvor na igreja,
E aí a galera que encabeçava, que era a galera um pouquinho mais velha de idade, que eu era um moleque, eles começaram a sair da igreja, não porque eles se desviaram e tal, mas indo para outra igreja e tal. E eu lembro que o pastor chegou em mim, um moleque de 15, 16 anos, e falou: agora você vai liderar. E, caramba, tal. E aí eu falei: bom, vamos embora, né? Deus na frente. E aí eu peguei e chamei o David. Eu falei: ó, se tem um cara que pode me ajudar, é o David. E eu chamei ele e falei: o que você acha da gente elaborar uma festa para marcar mesmo o começo desse grupo e tal? Cara, e a gente trabalhou muito. A gente foi pesquisar o que era adoração. Cara, a gente caiu de cabeça no projeto. Que momento bom. Um dos melhores momentos. A gente caiu de cabeça. Cara, aquele momento ali, realmente a gente viveu. A gente ia no monte orar para Deus da direção para tudo. Acho que eu nunca fui tão crente como naquela época. Agora eu tô sendo de novo. Mas naquela época. E o legal foi que a galera do grupo comprou a ideia. O pastor abraçou de uma forma. O pastor foi expulso. O pastor Adão sempre foi companheiraço da gente. Sempre foi um cara. Rapaz, sempre foi um cara que ele tudo que ele podia fazer pra te levantar, ele fazia. E fez isso. Cara, e foi uma época muito boa. Foi um negócio sensacional. Foi. E foi assim, foram 2 congressos, né, que tiveram, do Tributo ao Rei. Congresso de Louvor e Adoração. Pensa nisso na Assembleia de Deus. Ó, pra você ver como que a gente levava a sério, um menino de 16 anos e outro de 13 elaborou um congresso gigantesco. Nossa, quantas pessoas deu naquele congresso? Muita gente. E eu lembro que a gente levantou todo o dinheiro para os grupos que iam vir para pagar eles, toda a logística, tudo. 100%, primeiro Deus lá, mas foi eu e Deus foi nossa primeira produção de evento, não foi? Verdade. Depois disso eu fiz outros na vida, né? Trabalho, fazendo uma série de coisas. Sim. A experiência mesmo começou ali. Rapaz. Foi. Então, assim, o que eu acho interessante na vida das pessoas que estão dispostas a fazer é que a perfeição ela vem no processo. É Sim. Por isso que geralmente eu gosto muito dessa frase, sempre falo com muita frequência, que é o feito é melhor que o perfeito, né? A perfeição, a perfeição ela vem no processo. Você começa a fazer, começa a experienciar e principalmente quando se trata de Deus, você quer fazer o melhor. Então, você naquele processo ali você vai trazendo o seu melhor para a situação e a coisa vai andando e vai trazendo frutos, eu acho que até por isso você conseguir montar um congresso com quantas pessoas? Cara, era toda a região. Galera de Bauru, 5 mil, 6 mil. Era todo o setor. A igreja. A igreja era grande. Quantas pessoas, mano? E foi um negócio, cara, inovador. Porque assim, pelo menos naquela região, nunca ninguém tinha visto uma festa daquele jeito. E o detalhe o detalhe foi o quê? Vocês eram o quê? 14, 13 e 16, é isso? 13 e 16 anos. Né? Dois moleques. Duas crianças. 2 moleques. Rapaz, o reino de Deus. 2 moleques. 2 moleques, mas a gente tinha muita vontade de fazer. Muita vontade. Pureza e querer Pureza de fazer o negócio, porque a gente acredita. Eu acho que até por isso, eu acredito que assim, Deus ele vê essa intenção sincera. Né? Que aí vai chegar o que a gente vai falar no decorrer do podcast aí. Eu acho que Deus ele vendo essa sinceridade, essa entrega, Deus ele fala assim, então peraí, que eu vou te mostrar agora quem eu sou, né? Que é onde a gente vai chegar. Então, mas pra gente entender... A gente vai falar disso mais à frente, mas eu vou só trazer um adendo pra ficar interessante isso. Lembra do Cristo falando assim, deixa vir as minhas crianças. Por causa de quê? Tinha alguém querendo impedir, né? Verdade. Tinha alguém querendo impedir as crianças de vir. Com a pureza, né? Cara, mas foi tão bom. Sim. Porque foi nesse período que a gente se aproximou, não? Porque foi. Pra vida, né? O Lucas já era da minha amizade pra vida. O Lucas já era da minha família, há muito tempo, mas a gente nunca tinha proximidade. E aí foi a partir daí desse congresso.
A gente era um irmão de igreja, né? Se conhecia, era amigo e tal. Mas a partir do congresso a gente começou a pesquisar a fundo o que era. Porque a gente pensou, se a gente vai fazer um congresso de adoração, Foram 3 a dias. gente tem que entender. Foram 3 dias, né? De congresso. 3 dias, mas a gente começou preparação muito tempo antes. Nossa, muito tempo antes. Assim, gente, Eu lembro que a gente. Consagração, jejum, oração, uma série de coisas. assim, eu quero falar o seguinte, por exemplo, muita gente vai perguntar assim, poxa, mas o pessoal fala de podcast de empreendedorismo, tá falando de igreja. Gente, a igreja é uma gestão. Não é não? Vocês têm que entender que ali é Gestão. produção musical, produção financeira, né? Todo um trabalho de tesouraria. Não tem uma logística. nada diferente da logística de um empreendedorismo. Entendeu? A Eu gosto única de coisa falar uma diferente A mensagem. assim, não, o que vai um pouco diferente é só o voluntariado. Sim, As sim. pessoas geralmente trabalham de forma voluntária. Eu Mas gosto da muito de- maior forma aí o empreendedorismo está muito inserido nesse Esse meio. sim, meio- não é o meio, mas nesses eventos de forma Sim, específica. até né? porque para Tem que esse ser evento. muito empreendedor. Para esse evento acontecer, nós desenvolvemos o nosso empreendedorismo. Lembra que a gente fazia? Exatamente. Ouve? A gente montava barraca de cachorro-quente, montava barraca de pastel. Cara, a gente montava um monte de barraca, tudo para arrecadar dinheiro para o evento. A gente fez todos os trâmites, Nossa, toda a muita logística, literalmente. Até porque, primeiro, porque o pastor ele nos deu carta branca, né? Exatamente. Ele deu pra gente o aval dele. Perigoso. E segundo, se a gente não fizesse, não ia acontecer. Só tinha eu e o David mesmo. Então, cara, nós fomos atrás de doação. Mas vocês não a gente têm noção ia de quantas pessoas deram nesse evento? Foram para mais de 500 Ó, eu pessoas. acredito. Não, foi bem mais, David, bem mais. Porque foram 3 Ó, dias, né? Foram Não 3 eram dias. as A mesmas igreja pessoas, né? era um templo grande. O templo, eu acredito que ele abrigava umas 400 pessoas. E 3 dias, vamos pôr 1.500 pessoas nesse evento aí. Sim. Nossa, 2 garotos conseguiram mobilizar 1.500 pessoas Pois é, por cara. causa da vontade. Pois Por é. causa da vontade de Aí, fazer. galera, olha. Mas E a era uma gente- vontade a gente- muito pura. Eu e o Lucas, nesse período, a gente conversava. Sabe isso que a gente faz? Uhum. Era o que eu e o Lucas fazia. A gente discutia sobre adoração. A gente queria aprender o que é adoração, como que a gente faz pra adorar a Deus mesmo, qual o fundamento disso. E a gente, cara, caía em cima. Foi dentro do... Até- Cara, e agora falando do acontecimento, o dia do congresso, ó, foi uma das experiências assim com Deus melhores que eu já tive. Melhores, cara. É até inexplicável, cara, porque tipo assim, ó, o que Deus fez naqueles 3 dias ali, é o que eu te falo, o povo não entendia, falou, mas gente, eu nunca vi um negócio desse. Não é porque o David fez, não, Deus sabe disso. Uhum. Mas cara, foi um negócio. É por isso que eu falo, quando a gente faz a gente se entregou literalmente naquilo, cara. De cabeça. A gente caiu de cabeça e a gente viu que Deus comprou nossa ideia. Sem dúvida. Foi muito bom. E assim, quando atinge um número grande de pessoas assim, certamente ficou marcado na vida de muita gente. Então, acho que é o mais Ou interessante. Muito. Agora, vamos falar do Lucas Empreendedor Barbearia. Isso. Então, Lucas, você falou um pouco mais pra gente Você aí. deixa eu só fazer. Não vai fugir desse assunto do empreendedorismo. Aham. Você falou um negócio bem legal que eu não posso deixar de citar aqui. Que você disse que toda a igreja ela também é uma gestão. A gestão. E eu gosto de falar bastante isso, cara, quando eu tô conversando sobre o assunto, que Jesus, sempre onde tem líder, seja qualquer segmento da vida, qualquer segmento, se tem liderança e tem liderado, o exemplo tem que ser Jesus. Exatamente. Seja religioso ou secular. Por quê? É minha filosofia. Porque não existe um líder mais para ser melhor exemplo do que Jesus. Perfeito. Que pegou 12 cara sem estudo nenhum, Zoadaço. 12 cara, eu vou usar um termo bem, bem chato aqui, pegou 12 burro, 12 ignorante e fez desses 12 cara a maior religião de toda a história. Cara, Não tem como explicar um negócio desse. Eu acho que a ideia ali era mais para mostrar que não era
potencial humano, né? Se imagina se eles pegam, se Jesus vai lá nos sacerdotes lá que viviam dentro da religião e pega eles ali, aí é dizer que foi porque era a religião, entendeu? Foi por conta da religião que o negócio progrediu. Eu acho que a ideia de Deus é mostrar sempre, como aconteceu no deserto também, né? Que não é por causa da força, nem é por causa dele. O diferencial é Deus, sempre. Essa aqui é a ideia. Muito bom, muito bom. E aí, assim, como eu estava dizendo, né, o Lucas, empreendedor barbeiro, eu acredito que seja essa questão também. Alguém que viu algum tipo de inspiração, né, tanto de amigos, né, como você mesmo disse, seus amigos te impulsionaram bastante, mas assim, tem aquele momento do fraquejo, tem aquele momento do, poxa, será que vai dar certo? Será que isso aqui, será que eu estou indo pelo caminho certo de verdade? Então, Lucas, aí quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala das dificuldades, né, também. Sim. Nada é fácil, ainda mais um país onde existe muitos impostos, muita corrupção, né? Então, quando se trata de Brasil, é muito complicado falar de empreendedorismo, por isso que a gente trouxe esse tema. A gente trouxe o tema do música e empreendedorismo, foi? Música e arte, né? Música e arte. Não, na verdade, vida e arte. Vida e arte, né? A vida para trazer a parte do empreendedorismo e a arte para trazer a parte da música. E, assim, como que a gente consegue conciliar os dois de forma harmoniosa, né? E sem perder os dois num país como o nosso, né? Que dificulta pra caramba, né? Por conta do que eu acabei de falar, corrupção e impostos abusivos. E a gente conseguir conciliar isso e conseguir fazer mesmo assim, porque tem muita vontade, muito Deus no coração, né? E como que é pra você isso, Lucas? Fala um pouquinho pra gente. Quando eu decidi trabalhar com a barbearia, que foi logo assim que eu parei de trabalhar remunerado com a música, foi uma decisão bem difícil. Porque talvez as pessoas que sempre trabalharam sendo contratados nunca vão ter a dimensão do que é ser dono do próprio negócio. Tem gente que pensa assim, caramba, o cara é dono do próprio negócio, né? Ele tá bem, agora ele vai ganhar dinheiro, ele não deve mais satisfação pra ninguém, enfim. A galera acha que é um mar de rosa. O mais perigoso aí, Lucas, é quando o camarada ele se torna dono de um negócio e as pessoas veem, né, movimento e coisa e tal, as pessoas ficam meio que deslumbradas, né? Então o que acontece? Se o camarada que está empreendendo, ele não tem uma planilha financeira, ele já desanda logo nos 3 primeiros meses. Quase que uma lógica já de falência. Por mais que seja mão de obra, né? Por mais que não seja um empreendimento de você estar comprando coisas para vender, é você que fornece a mão de obra. Então, assim, se você não tiver um autocontrole, não tiver uma boa gestão, o negócio desanda muito, muito rápido, muito cedo, né? O mais complicado é que, assim, quando você é contratado de uma empresa, se tiver algum imprevisto, um exemplo, se acaso você pega uma gripe e fique doente, fica uma semana de cama, o médico ele vai te dar um atestado, você vai se afastar para se cuidar, mas chegar no dia de receber, você vai receber, né? Com o empreendedor, talvez o cara que está começando, que é o meu caso, com um negócio pequeno, não é assim, né? Tem hora que eu pego me pensando, cara, por isso que é até legal citar o quanto que Deus é bom, cara. O quanto que a gente vê o agir de Deus. Pandemia doida. Cara, é incrível, tipo assim, porque chega uma hora que eu penso assim, Deus, se eu não fizer acontecer, eu não vou levar nada para casa, não vou. Depende de mim, né? É claro que toda casa depende do homem como seu provedor, né? Assim, no geral, vocês estão me entendendo.
Mas quando se trata de empreendedorismo, você tem que fazer acontecer, cara. De um jeito ou de outro, você tem que fazer acontecer. Só que aí é onde eu percebo que se Deus não estiver na frente, não acontece, cara. Não rola. Não acontece. A gente tá vivendo isso. Semana passada mesmo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu agora, semana passada. Eu cheguei e falei com a Rosiane aqui, essa semana tá complicado. Que coincidiu bem de cair na semana que eu pago todas as minhas contas, todas são os aluguéis, cartão, e que, né, coincidiu de cair bem nessa época. O comércio aqui na minha cidade, ele deu uma enfraquecida. Eu acho que no geral, no Brasil todo, pelo que eu ouço falar. Mas aqui pra gente, cara, diminuiu demais logo nessa semana. E aí eu falei, Deus, não vai dar. Teve um dia que eu saí de manhã pra caminhar, isso aí eu nem comentei com ninguém, nem com a minha esposa. Eu gosto de acordar cedo e vou fazer uma corrida, vou dar uma caminhada. Será que isso tem a ver com o 144? Deve ser. Cara. E aí eu lembro que eu fiz as contas, porque assim, a gente que trabalha com empreendedorismo, a gente acaba desenvolvendo vamos dizer assim, inteligência para a conta. Então eu na minha cabeça eu fiz as contas, eu pensei, não vai dar. E aí eu lembro que eu saí esse dia cedo, né, para caminhar, eu falei assim, Deus, sempre foi contigo, mas dessa vez ainda mais. Me ajuda aí que não vai dar. Cara, quando chegou no dia de eu pagar as contas, graças a Deus, paguei tudo, cara, certinho, e Deus proveu. Um dia antes, cara, eu falo isso sem nenhuma mentira, Deus me conhece. Um dia antes, eu não tinha o suficiente. Quando chegou no dia, eu tinha. É incrível. A gente entende como que é isso. Que a gente vive isso. Provisão. A gente vive isso. Assim, Lucas, é muito interessante, né, ver todas essas coisas acontecendo com quem é o guerreiro, né? O empreendedor hoje no nosso país, ele pode ser considerado um guerreiro. E ver que, contudo, você também tem essa ideia de que Deus está na frente do seu negócio, trazer esse como eu posso falar exatamente? Trazer essa dose de fé, né, para as pessoas nesse momento tão complicado, que é o momento onde a gente está sofrendo um ataque aí massivo por parte da mídia, né, um ataque massivo por parte dos governos, né, para se criar uma situação que a gente sabe qual é. Verdade. Ver tudo isso acontecer e ter essa confiança cada dia maior em Deus é um desafio, né? Mas eu acho que o maior desafio ainda é você conseguir fazer isso e conseguir passar além de ter a sua dose de fé, ainda conseguir transmitir dose de fé para outras pessoas. Eu acho que só um preenchimento muito grande, né, de Deus para dar essa convicção. E eu vejo isso na sua vida, né? Continua nessa vibe aí. Amém. Que é o que eu, Amém. assim, tecnicamente, falando como um coach, como me formei, eu diria que seria a força de vontade. Eu diria que, meu amigo, se você tiver um foco, força, vontade, fé e parará, mas a fé sempre fica lá em terceiro, quarto plano, né? No nosso caso, né, que a gente traz a fé em primeiro plano, é muito interessante, né, ver isso acontecer na sua vida, na nossa vida, e mostrar que, gente, é possível a fé. Sim. Não viver de fé. Cara, um dado importante que eu quero deixar aqui também é que é o seguinte, cara, não tem como não ver Deus nisso, porque assim, eu sou um cara que eu trabalho em pé o dia todo, eu já cheguei a trabalhar 15 horas em pé, horas diretas, né, frequentemente é de 10 a 12 horas. Cara, então, a minha fortaleza são minhas pernas e minha ferramenta, meus braços, cara. Eu tenho que fazer acontecer. E onde que eu vejo Deus nisso?
Cara, Deus é tão maravilhoso que eu sou um cara que eu não fico doente. Graças a Deus, cara. Eu tenho minha saúde, assim, vou dizer que é de ferro. Não, eu nem sou um cara que cuida da saúde, cara. Minha esposa sempre fala aqui, ó, faz 3 anos que você não faz um check-up. Eu gosto de fazer minhas corridas, os exercícios, que eu acho legal fazer. Mas, cara, se Deus não me der a saúde... Com certeza. Se Deus não me der a saúde, eu não consigo trabalhar, entendeu? É verdade. E outra coisa que eu quero falar antes, que eu esqueci, que é um dado importante... Eu tava só pensando... É igualzinho. Mas tudo bem. Igualzinho. Outro dado importante para o meu negócio também uma deixa para um assunto que a gente vai falar lá logo depois, que 90% dos meus clientes, 90% no mínimo, certeza, isso é um dado que eu não posso dar, né, concreto, mas no mínimo 90% dos meus clientes não são evangélicos. 90%, no mínimo. E eu atendo gente da Umbanda, muita gente da Umbanda, ateu, espírita, e os evangélicos, minoria, cara, minoria. E aí que eu vejo ainda mais a mão de Deus. Eu vejo ainda mais a mão de Deus. Eu já trabalhei em outros empreendimentos com o David, que também já passou por isso também. A gente aí se eu fosse um cara da mente fechada, que nem eu já fui um dia, que a gente vai falar depois, que eu já fui um dia, talvez eu deixasse de entender que esses clientes é Deus que me manda, né? Esse cara que frequenta a Umbanda, ele é um enviado de Deus para mim, cara. O cara do espiritismo, ele é um cara que Deus envia ali para mim, entendeu? O ateu é um cara que Deus envia ele para mim. Então por que eu vou ficar confrontando o cara com as minhas ideias ali, né? Não é a vibe. Que eu, graças a Deus, tenho. Né, para que eu vou fazer isso ao invés de eu deixar Deus se manifestar nessa relação minha com ele? Relação de respeito, de amizade. Exatamente. É assim que eu vejo Deus, cara. Por aí, porque eu penso o seguinte, o primeiro passo para se conquistar alguém é a confiança. Você vai adquirindo a confiança com andar mais uma milha, né? O próprio Cristo deu isso como exemplo. Se ele te chamar para caminhar mais uma, vai caminhando. Caminha 2. Caminha 2, 3, 4. Quantos ele te pedir para caminhar? Tá caminhando aí uma légua, né? Então. E vamos que vamos. Então, Lucas, nesse momento eu queria te agradecer por você estar trazendo essa emaranhado aí de experiências, né, cara? De pessoa, imagina, de uma pessoa que vem né, com todas essas dificuldades, né, que vêm sendo apresentadas aí das classes inferiores, né? Por conta desses interesses escusos. E assim, eu vejo que só Deus mesmo para sustentar a gente, né? Sabendo que os propósitos que estão por vir são cada dia piores. Mas assim, a alegria do Senhor tem sido a nossa força. A alegria do Senhor tem sido o nosso refúgio, a alegria do Senhor tem sido a constante nesses momentos de dificuldade aí, porque a gente vê a mão de Deus, a provisão quase que a cada segundo a gente vê Deus fazendo coisas maravilhosas nas nossas vidas. Tem uma coisa interessante que a gente falou, acho que no podcast número 7, que foi uma edição especial que a gente fez com o Fabinho. Que é um novo modelo, o que a gente quer propor, né, para as pessoas, é um novo modelo de empreendedorismo. E qual que é esse novo modelo de empreendedorismo? É o modelo onde você vai você vai materializar aquilo que é o reino de Deus, para depois as outras coisas serem acrescentadas na sua vida, porque é assim que funciona com a gente, né? Literalmente, é assim que funciona com a gente, é assim que funciona com você também, porque você disse que o que é o reino de Deus se não é você saber amar as pessoas que vêm até você e cuidar delas da melhor maneira. Isso é servir. Exatamente.
E o mais legal da profissão do Lucas, que eu assim, eu admiro bastante, tenho alguns amigos barbeiros aqui na região também. Acho que eu tô precisando, hein? É. Aí, Lucas, ó. Ô, peixe, vai me deixar na mão? Aí o que acontece? Eu vou indicar barbeiro pra ele. O que eu acho mais maneiro nessa profissão, mais bonito, né, de ver, é que você não é só o barbeiro, você geralmente acaba sendo o psicólogo dessa turma toda que aparece aí. Porque as pessoas desabafam mesmo, as pessoas não têm tempo nem dinheiro para ir no psicólogo, mas no barbeiro tem. Aí chega lá no barbeiro e desabafa, fala de todos os problemas, todas as... Aí eu acho que você tá num lugar que te dá uma grande oportunidade de, né, levar as pessoas pro caminho perfeito, né, Lucas? Sim, é legal. Com certeza. Eu gosto de falar, eu até escrevi um poema que eu falei com o David, que meus poemas vai estar aí no canal e tal. Eu escrevi em homenagem à minha profissão, que eu admiro demais, sou apaixonado nessa profissão também. E tem um trecho que eu falo assim, ó, que tem coisas que os seus pais não sabem que vocês contam pra mim. E tipo assim, ó, o primeiro corte do seu filho vai ser eu que vou fazer, no seu aniversário você vai me procurar, no dia do seu casamento eu que vou te arrumar, né, na sua formatura eu. Então, cara, o barbeiro ele é um cara muito, muito privilegiado, muito. Ali a gente fica sabendo do cara quando ele se interessa pela moça, a gente arruma ele pro casamento, entendeu? É muito, a gente vira muito próximo do... eu não gosto nem de chamar de cliente, cara, é amigo, né? Muito bom, muito bom. É uma amizade que é pra vida inteira, né? E aquele negócio, quando o camarada se identifica, ele... Às vezes tem mais prazer de estar na barbearia do que até num bar, né? Como no meu caso, estar em algum outro lugar, porque um diálogo, né? Eu acho que essa é a proposta, né? Você criar relacionamentos saudáveis. E eu acho que a sua profissão é muito linda por isso. O barbeiro tem uma função muito só tem mais uma coisa que eu quero citar aqui. É um dado bem legal, cara. Talvez a pessoa que estiver assistindo esse podcast, vocês vão começar, Deus vai usar vocês para entrar na cabeça delas. Amém. Mas na minha barbearia, aqui na cidade de Monte Santo, eu acredito que seja a barbearia que frequentam mais homossexuais. Mas por quê? Quando eles entram na minha barbearia, os caras se sentem à vontade, eles sabem que ali eles não vai ter piadinha, ali não vai ter preconceito, não vai ter discriminação. O cara senta, eu trato ele. Cara, então é nessas coisas, eu quero que o cara veja Deus agindo nessas coisas, entendeu? Fala, mano, por que esse cara me trata assim? Né? Por que esse cara me trata assim? Cara, é porque ele é igual eu, é porque Deus ama ele do mesmo jeito que Deus me ama. Então, eu quero que a pessoa entenda isso, cara, né? Tem policial muitos policiais são clientes meus, muitos drogados são, muitos dependentes. Então, eu me sinto muito privilegiado de não ter público, né? aqueles crentes bitolados que vai ali e fala assim, nossa, Lucas, tá ouvindo um MPB aqui na TV. Cara, eu quero que meus clientes sentem ali e numa conversa normal, a gente veja Deus nessa conversa. Sem, Deus mandou te dizer, sem isso, sem aquilo, que Deus tenha liberdade. Que Deus tenha liberdade de falar com ele numa conversa normal nossa. É isso mesmo. Isso aí, Deus. E eu quero te agradecer, meu querido, meu amigo, porque... Eu que agradeço. Muito bom, produtivo demais, tô feliz. Você fez parte de um bom momento da minha vida, continua fazendo. Eu sou muito grato também a Deus pela sua amizade. E eu também. Por você ter se tornado essa pessoa maravilhosa que você se tornou, porque já desde muito cedo já era, agora tá mais ainda, mais responsável, mais maduro, pai. E... pai pai de família, né, que fala? Pai de família. Chefe de família. Chefe. Então, Peixe, muito obrigado pelo seu exemplo. Eu que agradeço pela confiança. Eu amo sua família, muito obrigado por tudo. Eu também. E você vai participar com a gente também em outro vídeo, ó. Mas antes de falar isso, eu queria que você falasse qual que é o seu Instagram para as pessoas te seguirem. As pessoas estão assistindo esse vídeo. Página no Facebook também. Página no Facebook. Quais são suas redes sociais? Isso, minhas redes sociais são no Instagram, @LucasVim, no Facebook, LucasVim.
meu canal no YouTube também, que vai ter uma repaginada agora, que vai ficar bem legal também, é Lucasinho. Precisar de ajuda também. Parceria Creators aí. Não dispensa. Não dispensa. Então tá bom, meu querido, muito obrigado pela sua participação, foi muito rico em conhecimento e em espiritualidade principalmente, com certeza, né? Que é o que a gente gosta de frisar bastante. Estamos aprendendo junto. Sim, essa troca gostosa que a gente sempre teve e a gente vai levar isso pra vida. O que eu vou falar é que a galera não esquecer da gente, do likeão. Ah, sim, importante. Tá inscrevendo no nosso canal e ó, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho. E a palavra da hashtag do dia é peixe. Auxiliação. Hashtag peixe. Peixe. Se você assistiu o nosso vídeo, esse vídeo até aqui, no final, comenta aqui embaixo desse vídeo hashtag peixe. Em homenagem ao nosso querido amigo Lucas. Boa. Ao peixe. Tá bom? Beijo no seu coração. Legal. E a gente se vê no próximo Creators Podcast. Obrigado, até mais. Yeah.